Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Nós estamos de volta para estudar juntos a Palavra de Deus. Estamos continuando nesta semana o estudo do capítulo 1 de Mateus. Estamos quase chegando ao seu final e vamos hoje ler e estudar juntos um pouquinho o texto de Mateus capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 20. Então, esses versículos nós vamos focar hoje. Pegue a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, onde lemos assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Esses versículos aqui marcam o relato de Mateus do nascimento. Ele diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Na verdade, ele está registrando aqui alguns acontecimentos ligados ao nascimento de Jesus. O próprio nascimento em si não é exatamente registrado por Mateus. Isso é interessante, mas ele fala sobre o nascimento e marca os eventos aqui que são importantes para que os judeus soubessem e também para que nós compreendamos as circunstâncias ao redor do nascimento de Jesus. O verso 18 então diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Naquele tempo, José e Maria deveria ser muito nova, cerca de 16, 17 anos, esse era o costume daquela época, estavam noivos. Eles estavam prontos para se casarem formalmente e naquela cultura, esse relacionamento que eles tinham era já um relacionamento firme. O negócio do casamento estava resolvido, vamos dizer assim. Esse era o costume da época. Eles apenas não tinham consumado. O texto diz isso. Eles não tinham coabitado, ou seja, eles ainda não viviam juntos e não haviam tido ainda nenhum tipo de relação íntima. Isso é importante que fique frisado. Mas esse relacionamento era um relacionamento já estabelecido de uma tal forma que para sair dele a pessoa teria que se divorciar uma da outra. É isso que nós vemos no versículo seguinte. Mas o texto diz que eles não coabitaram e Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui nós vemos algo extraordinário, algo diferente. Maria, de maneira extraordinária, achou-se grávida. Esse texto aqui registra o fato de que o Espírito Santo de Deus fez com que Maria concebesse para depois dar à luz a Jesus. Esse é o que nós podemos chamar de, ou essa é o que nós podemos chamar de concepção virginal de Jesus. Não houve relação física, não houve relação material, humana, mas Jesus foi gerado a partir do toque, da presença do Espírito de Deus no ventre de Maria, para que Jesus então fosse gerado. E o texto simplesmente relata: ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, quando ficou sabendo disso, porque era um homem justo, o texto diz: José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar. José certamente amava Maria. José certamente queria que Maria fosse sua esposa e estava pronto para finalmente consumar o seu casamento, mas ele descobre que Maria está grávida. Naquele tempo, pela lei, José poderia difamar Maria, José poderia expor Maria ao ridículo, poderia expor o fato de que ela estava grávida, ou seja, que ela havia sido infiel, mas porque José era justo
e certamente porque ele amava Maria, o texto diz que ele resolve deixá-la secretamente. Mas esse não era o plano de Deus. Veja que o versículo 20 diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, ao pensar nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho. Então à noite José vai dormir, certamente planejando no dia seguinte fazer as coisas que ele estava pensando em fazer, de deixar a Maria. Mas o texto diz que José, em sonho, vê um anjo do Senhor. E esse anjo aparece dizendo: José, filho de Davi. Percebam o que o texto registra aqui. José, filho de Davi. Imaginem o que veio à mente de José ao ouvir isso. José, filho de Davi. O que o anjo estava querendo dizer? O que Mateus está registrando aqui? O anjo fez José pensar de quem ele era filho. O anjo fez José lembrar qual era a sua ascendência, ou seja, de quem ele descendia. Ele descendia de Davi. Ele fez com que José pensasse na sua linhagem. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José certamente era um homem que temia a Deus. Ao ser lembrado aqui que José era filho de Davi, ele lembrou dos seus ancestrais e certamente foi lembrado da fé de seus ancestrais. E ao perceber que era um anjo que falava com ele no sonho, certamente José seria lembrado que Deus estava falando com ele. Ao acordar, José certamente se lembraria, ficaria marcado, gravado no seu coração, que Deus havia falado com ele, exatamente como Deus havia falado com tantos que haviam sonhado, como Jacó, o seu pai, o pai da nação, teve um sonho em que Deus falou com ele. José teve um sonho, nesse sonho Deus fala com ele por meio do anjo e diz: não temas, não temas. Meus queridos ouvintes, quantas vezes coisas acontecem na nossa vida e tudo que nós queremos ouvir é um não temas. Certamente o coração de José estava apertado por causa da notícia de que sua noiva estava grávida. Certamente José estava apavorado ou talvez, no mínimo, muito pensativo, pensando: como pode ser isso? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Por que isso foi acontecer justamente comigo? Eu queria estar com Maria, eu amo Maria, mas agora eu vou ter que deixá-la. Certamente isso deixou o coração de José atordoado. Certamente ele estava pensativo, certamente também entristecido, porque ele amava Maria, queria estar com ela, mas agora se via numa situação em que teria que abandoná-la. Mas por causa do seu amor, ele faz isso, ou deseja fazer isso de forma secreta. Nesse momento Deus intervém. Nesse momento Deus interfere dizendo: não temas. Ah, meus queridos ouvintes, como é bom quando estamos passando por momentos de dificuldade. Quando é bom quando estamos passando por lutas, ouvir de Deus: não temas. Foi o que José ouviu. Ele ouviu justamente o que ele precisava ouvir. Não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José ouve a mensagem do próprio Deus dizendo: não tenha medo. O que está acontecendo vem de mim. Não tenha medo, eu estou guiando a sua vida. Não tenha medo, José, eu estou no controle de tudo. E o que nós vemos aqui nesse texto é o registro do nascimento maravilhoso de Jesus, o nascimento milagroso de Jesus, que foi concebido de forma extraordinária. Nenhum outro ser humano foi concebido dessa forma, apenas Jesus. Jesus foi gerado do Espírito Santo. Por isso Jesus, nós vamos ver, é tão especial. E o texto diz claramente: o que nela foi gerado é do Espírito de Deus. Nós vamos ver no nosso próximo encontro o finalzinho do capítulo 1. Vamos fechar esse relato e vamos ver o caráter maravilhoso desse que é o Filho de Davi, Jesus. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.